Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá para mais uma aula relacionada aqui ao nosso currículo. Na aula de hoje trataremos sobre o Poder Legislativo, as suas funções típicas e atípicas e qual é a sua estrutura e funcionamento. Vamos lá? Com relação às funções típicas do Poder Legislativo, no quadro dessas divisões de funções dos poderes da República, nós temos que compete ao Poder Legislativo a função típica de legislar e de fiscalizar. Ao Poder Público, temos também suas funções atípicas ou não típicas, que também podem exercer funções de administrar, prover cargos, estruturar o seu funcionamento, atuar como poder de polícia, e a função atípica de julgar. O Senado processa e julga por crimes de responsabilidade o presidente da República, o vice-presidente da República, os ministros de Estado, os comandantes das 3 Forças Armadas, para além também de poderem julgar por crimes de responsabilidade os ministros do Supremo Tribunal Federal e os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público, além do Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União. O Legislativo, ele realiza suas funções por meio do Congresso Nacional. O nosso Congresso Nacional ele é chamado de bicameral, uma vez que ele é composto por 2 casas, né? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A Câmara dos Deputados é a casa dos representantes do povo, aqueles que são eleitos pelo sistema proporcional em cada um dos estados e no Distrito Federal. Enquanto que o Senado Federal é composto por 3 representantes de cada um dos estados e do Distrito Federal. Eles são eleitos pelo sistema majoritário. E o mandato dos senadores é de 8 anos, enquanto que dos deputados é de 4 anos. Enquanto estrutura e funcionamento, os trabalhos do Congresso Nacional se desenvolvem ao longo da legislatura. A legislatura compreende o período de 4 anos, segundo o artigo 44, parágrafo único lá da Constituição Federal, e coincide com o mandato dos deputados federais. Durante a legislatura, ocorrem as chamadas sessões legislativas, que podem ser ordinárias ou extraordinárias. Elas são ordinárias quando correspondem ao período normal de trabalho previsto na Constituição e são extraordinárias quando ocorrem nos períodos de recesso do Congresso Nacional. A sessão legislativa ordinária, ela acontece dividida em 2 períodos. O primeiro período sendo de 2 de fevereiro a 17 de julho e o segundo período de 1º de agosto a 22 de dezembro. A sessão legislativa ela não se interrompe sem que haja a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Vale observar que esse período que nós temos aqui, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro, ele foi ampliado pela Emenda Constitucional 50 de 2006. E, obviamente, quando a gente está falando do intervalo desses 2 períodos, seja no início ou no meio do ano, a gente está falando então do recesso legislativo. Nesse período de recesso, o Congresso Nacional ele pode ser chamado e se reunir por convocações ditas de extraordinária, como a gente viu. Quem pode convocar essas sessões extraordinárias são o presidente do Senado, que preside a mesa, o órgão de direção lá do Congresso Nacional, e ele convoca o Congresso Nacional extraordinariamente em situações de emergência constitucional, como por exemplo, decretação de estado de defesa, intervenção federal, ou pedido de autorização para decretação de estado de sítio, ou ainda para o compromisso de posse do presidente e do vice-presidente da República, eleito nos formatos que vimos nas aulas passadas. Há ainda outras hipóteses para a convocação extraordinária. E aí vai depender da urgência e do interesse público relevante. E aí também poderá convocar extraordinariamente o Congresso Nacional, o presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados,
o presidente do Senado ou mesmo a maioria dos membros das duas casas. Essa sessão legislativa extraordinária, ela é diferente da sessão legislativa ordinária, não apenas por essas peculiaridades de acontecerem no período de recesso do Congresso Nacional e nem por dependerem aí da convocação desses membros que a gente disse, mas também por conta dos assuntos que elas vão tratar. O ato que convoca extraordinariamente os deputados e senadores, ele deve declinar ou deve apresentar qual é a matéria que motiva essa convocação. E o Congresso Nacional somente poderá deliberar sobre elas. E tem uma coisa importante também. Nessas convocações extraordinárias, e aí uma mudança trazida também pela Emenda Constitucional 50 de 2006, é que os congressistas e servidores, tendo que ir extraordinariamente ao Congresso, estão proibidos de receber qualquer parcela indenizatória decorrente dessa convocação. Vale observar que as decisões tomadas pelo Congresso Nacional, em regra, são tomadas por maioria simples dos votos. Acontece que existem alguns casos previstos na Constituição que eu vou precisar de uma maioria qualificada, como é o caso da emenda constitucional, que para sua aprovação é necessário o número de 2/3 dos votos, ou no caso de lei complementar, em que eu preciso de 50% mais um, ou maioria absoluta, né? Então, a regra é a maioria simples, mas também é possível, a depender da matéria, como dispõe a Constituição, ter uma maioria qualificada, 2/3 do voto, ou uma maioria absoluta, 50% mais um de todos os membros. Sendo maioria simples, eu preciso observar, obviamente, que para início da abertura da plenária, para o início do funcionamento do Congresso Nacional, eu preciso de um quórum mínimo. Esse quórum mínimo vai pressupor a maioria absoluta. Então, para que eu dê início às atividades do Congresso Nacional, eu preciso de 50% mais um dos deputados. Então, para a instalação da sessão, eu tenho a necessidade de um quórum, e para a aprovação de uma determinada lei, de uma determinada medida legislativa, eu preciso de outro quórum. No Congresso Nacional e nessas casas legislativas, na Câmara dos Deputados e na Câmara do Senado Federal, funcionam as chamadas comissões, permanentes ou temporárias, que vão ser reguladas internamente pelo Poder Legislativo. Essas comissões, elas são formadas de modo a espelhar aquele quadro de forças políticas existentes nessas casas legislativas. Então, se eu tenho lá 50% de um partido e 50% de outro partido, essas comissões elas devem espelhar mais ou menos a casa legislativa aonde ela está sendo formada. Essas comissões, elas formam então esse espelhamento da casa legislativa. Mas elas podem chamar para participar das comissões as entidades da sociedade civil, que poderão ali ser ouvidas em audiências públicas. Elas estão legitimadas ainda para receber petições, reclamações, queixas de qualquer das pessoas contra os atos ou as omissões de uma determinada autoridade ou uma entidade pública, podendo ainda tomar depoimentos de qualquer das autoridades ou dos cidadãos. Cabe ainda a permissão dada às comissões de discutir e votar projetos de lei que eventualmente dispensem, na sua forma regimental, a competência do plenário. Então pode ser que exista alguma lei ou algum conjunto normativo que dispense a participação do plenário e que pode ser votada nessas comissões. Chamam aí de um processo legislativo abreviado. Nós temos ainda, para além dessa função legislativa, a função de fiscalização. Então cabe ao Congresso Nacional, no exercício do controle externo, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e daquelas entidades da administração pública direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenção e renúncia de receitas conforme estabelece
o artigo 70 da Constituição Federal. O Tribunal de Contas da União e, em geral, os tribunais de contas, eles são órgãos integrantes do Poder Legislativo. O Tribunal de Contas da União tem a função de fiscalizar, conforme diz o artigo 71, inciso 2º da Constituição Federal. Ele deve julgar as contas dos administradores e dos demais responsáveis pelo dinheiro, pelos bens, pelos valores públicos, tanto da administração direta e indireta. E cabe ainda ao Tribunal de Contas fiscalizar essa atividade daquelas fundações ou sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal. E aí entram aquelas entidades paralegais que vocês provavelmente vão estudar lá no direito administrativo. São entidades paralegais ou chamado de terceiro setor. Então as contas daquelas entidades que derem causa a perda, extravio ou irregularidade que resulte em um prejuízo ao erário público poderá ser fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União. Quanto às contas do Presidente da República, o Tribunal de Contas da União emite parecer. E aí cabe o julgamento não ao Tribunal de Contas, mas ao Congresso Nacional. Essas disposições a gente vai encontrar tanto no artigo 49, inciso 9 da Constituição Federal, como também no artigo 71, inciso 1º. Então percebam que essa função de fiscalização, ela pode ser financeira orçamentária, e aí cabe ao Tribunal de Contas, ou ela pode ser uma fiscalização político-administrativa. No caso da financeira orçamentária, cabe ao Tribunal de Contas e ao Congresso Nacional a fiscalização e o julgamento das contas. Enquanto que da política administrativa, cabe a chamada Comissão Parlamentar de Inquérito, que está prevista lá no parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal. Esse artigo dispõe que as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 dos seus membros, para apuração de fatos determinados e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. A Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem um poder investigatório, ou seja, elas podem quebrar sigilo bancário, fiscal e de dados, elas podem ouvir testemunhas, inclusive com a possibilidade de condução coercitiva, ouvir investigados ou indiciados, além das testemunhas, realizar perícias e exames necessários à dilação probatória, bem como requisição de documentos, busca de todos os meios de prova legalmente admitidos, determinar busca e apreensão. Então, são poderes que a CPI tem nesse processo investigatório. Qualquer uma das casas pode dar início a uma comissão parlamentar de inquérito. Entretanto, pode haver também a opção de uma comissão parlamentar de inquérito mista, onde teremos a presença das duas casas ao mesmo tempo, com a participação de deputados e de senadores. As assembleias legislativas, no âmbito estadual, também podem dar início às comissões parlamentares de inquérito na sua referida casa, assim como podem as câmaras de vereadores no âmbito municipal. A comissão parlamentar de inquérito, em sua composição, ela busca ser fiel ao quadro de forças partidárias que existe lá no parlamento. E essas comissões parlamentares de inquérito, elas se destinam a reunir dados, informações para o exercício das funções constitucionais conferidas ao parlamento. A Constituição Federal, no artigo 58, parágrafo 3º, como vimos lá anteriormente, ela estabelece que para a apuração de determinado fato, as CPIs elas farão isso num prazo certo. Entretanto, a Constituição não fixa esse prazo. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que nada impede que a Comissão Parlamentar de Inquérito prorrogue sucessivamente
dentro do prazo da legislatura. Entretanto, o termo final da CPI sempre será o término da legislatura. Ela não poderá passar para a próxima legislatura, tendo que ter final antes desse término da legislatura. Nós vimos lá atrás o que pode a Comissão Parlamentar de Inquérito fazer. Entretanto, há algumas coisas que não pode essa Comissão Parlamentar de Inquérito proceder. Ela não pode, por exemplo, decretar qualquer das hipóteses de prisão, exceto a prisão em flagrante delito. Há a impossibilidade da Comissão Parlamentar de Inquérito determinar a aplicação de medidas cautelares, tais como indisponibilidade de bens, arresto, sequestro, hipoteca judiciária, proibição de ausentar-se da comarca ou do país. Essas coisas a Comissão Parlamentar de Inquérito não pode fazer. Também não pode proibir ou restringir a assistência jurídica aos seus investigados. Há ainda uma condição de defesa das minorias e do instrumento poder ser utilizado por essas minorias pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, elas são formuladas a partir de um requerimento de parcela dos integrantes da Casa Legislativa e o Supremo Tribunal Federal tem entendido que não pode haver a falta de indicação de integrantes da CPI pelos dirigentes partidários, pelos líderes partidários. Essa não indicação não poderia obstruir o início do funcionamento da CPI, sob pena de afronta ao direito público subjetivo. Ou seja, há o asseguramento às minorias legislativas de ver instaurado inquéritos parlamentares com apoio do direito de oposição, legítimo no processo democrático constitucional. Nós temos ainda algumas competências, falando de estrutura do Poder Legislativo, que são competências privativas da Câmara dos Deputados. Por exemplo, autorizar por 2/3 dos seus membros a instauração de um processo contra o presidente ou vice-presidente da República ou ministros de Estado, proceder à tomada de contas do presidente da República, elaborar seu regimento interno, dispor sobre a organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos seus cargos, empregos ou funções dos seus servidores, eleger membros do Conselho da República, lá nos termos do artigo 89, inciso 7º, e, no caso de renúncia ou perda do mandato do deputado federal, deverá ser chamado para assumir esse cargo o suplente, assim eleito e diplomado na forma do sistema de representação proporcional. Já para o Senado Federal, tem um rol um pouco maior de competências privativas. Por exemplo, processar e julgar o presidente e vice-presidente, processar e julgar os membros do Ministério Público e do Supremo Tribunal Federal, aprovar previamente por voto secreto, após a arguição pública, a escolha de magistrados, de ministros do Tribunal de Contas da União, que são indicados pelo presidente da República, governador de território, presidente e diretores do Banco Central, procurador-geral da República, titulares de outros cargos que a lei determinar, aprovar previamente por voto secreto, após a arguição e sessão secreta, a escolha do chefe de missão de caráter permanente, autorizar operações externas de natureza financeira, fixar por propósito do presidente da República os limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, dispor sobre os limites globais e condições para operações de crédito externo e interno de União, estados, Distrito Federal e do município, dispor sobre os limites e condições para a concessão de garantias da União em operação de crédito externo ou interno, estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, aprovar por maioria absoluta e por voto secreto a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República, elaborar o seu regimento interno, dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos ou funções dos seus servidores,
eleger membro do Conselho da República, nos termos também do artigo 89, inciso 7º, avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho dos administradores da relação tributária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então são diversas competências, maiores até do que a da Câmara dos Deputados. Com relação à substituição do senador, cabe aqui observar que para o Senado o voto ele é majoritário. Então, quando da eleição do senador por voto majoritário, ele precisa colocar na sua chapa o titular mais 2 suplentes. Então, no caso de ausência ou de renúncia do senador, quem assumirá o seu cargo será esses suplentes com ele eleitos. Bom, pessoal, nós aqui vimos uma pequena introdução ao processo legislativo, as suas funções típicas mais aprofundadamente, mas também as suas funções atípicas. Qual é a sua estrutura e o seu funcionamento. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Um grande abraço.